Salve, salve, amigos! Estamos aqui, como todos os dias, na Rede Brasil de Televisão para apresentar mais um de Papo pro Ar, né? E o papo de hoje promete ser muito legal, porque ele vai falar de um assunto fascinante, com uma pessoa também fascinante que sabe tudo, né, sobre esse tema, né? É muito mais do que... Ela sabe tudo de teatro, ela sabe tudo de arte cênica, mas ela é mais apaixonada e se dedica muito mais ao teatro musical, né? E nós vamos conversar hoje com a Raquel Ripani, que está aqui com a gente. Eu agradeço muitíssimo a tua presença, obrigado mesmo. E vamos começar a saber aí coisas sobre não só a sua carreira, como também sobre esse novo espetáculo que está aí, né, acontecendo e vai até fevereiro, aliás, até fevereiro próximo de 2014. Obrigada pelo convite, Décio. Um prazer Obrigado estar você, aqui. Raquel. Obrigada. Obrigado você. A minha ficha aqui diz uma coisa que eu já comecei a duvidar, já chamei aqui o pessoal da produção, mas como assim e tal? Diz assim, bom, a Raquel tem quase 35 anos de profissão e de dedicação ao teatro. Você começou com o quê? Com 2 anos? Eu comecei profissionalmente com 13 anos, com o Antunes Filho. Então foi isso, né? Foi. Porque não é possível, pô. Eu menti a idade para entrar no CPT, aí já estava ali, comecei a trabalhar com 16 com o Paulo Tran. Com 20 eu estava, ou 19 eu estava com a Fernanda Montenegro na primeira novela. Então, uau! Eu dei sorte. Apenas Paulo Tran e Fernanda Montenegro, assim para começar. Eu falo que eu tive ótimos pais artísticos. Eu imagino. E agora eu estou com o Circo Grafite em cartaz no Teatro do SESI, em São Paulo, na Avenida Paulista 1313, até fevereiro com o Bossa Nova Cabaré Bar, que é um espetáculo do Circo Grafite, que é um grupo que conta com a Rosi Campos, o Pedro Paulo Bogossian e a Ellen Helene, que também é um grupo de muito sucesso e uma longa carreira aqui no teatro, na cena teatral paulista. Que maravilha, puxa vida. Agora, eu estou vendo aqui também na minha ficha que você não só começou como atriz, como produtora, como autora, mas aí você resolveu dominar tudo sobre a arte que te encantava e passou a ser produtora, passou a ser diretora, tudo, né? Como é que foi isso? Eu acho que é normal, quanto artista, a gente começar no palco e depois se apaixonar por outras funções também. Claro. Então, com o tempo de carreira, eu comecei a ver que não necessariamente aquilo que eu estava dizendo era o que eu queria dizer, talvez eu quisesse ter um pouco mais de voz. Porque o ator, ele é o marionete, né? Claro, é o títere, né? Ele é o títere do diretor e do autor. E aí eu queria dizer coisas também, ou também interferir talvez na forma como aquilo está sendo dito. E eu acho que é uma maturidade artística natural. Acontece com o Tom Hanks ou qualquer outro ator fora do Brasil. Eles também acabam se tornando produtores ou acabam interferindo um pouco no que vai ser dito no conteúdo. Eu acho que isso é natural com a evolução artística e o amadurecimento. Então eu tive essa vontade. Acabei indo para a direção residente no Teatro Renault, fiquei bastante tempo lá em teatro musical também, escrevi, produzi, mas é claro, quando eu estou no palco tem uma coisa um ciclo que se fecha, onde eu sou muito, muito feliz também. Estou vendo uma foto aqui que eu acho que, pelo que você contou, é você. Sou eu, aí eu tinha 7. 7 anos? Isso foi na escola ainda, né? Não é teatro profissional, é teatro não é colégio. O teatro... Tá vendo? É já na escola, ela demonstrando todo aquele encaminhamento que deveria ter para o teatro e... para o bem de todos nós, teve, né? Que bacana. Eu comecei bem cedo mesmo. E você lembra que peça era essa, enfim? Era Bela Adormecida. Bela Adormecida, claro. Ele está te beijando na testa, porque 2 crianças não podem se beijar na boca, obviamente. Foi muito difícil convencê-lo a me beijar, porque afinal a gente tinha 7 anos. Tudo que ele não queria era beijar uma menina. Mas me diz uma coisa. E a Bela Adormecida caía adormecida, enfeitiçada, numa cadeira. Gente, o cenário não era exatamente o forte desse grupo escolar. Não. Por favor, eu não estou criticando, eu estou só questionando, porque
até poderia ser uma forma de se tirar ideias libidinosas da cabeça das pessoas que pudessem imaginar alguma coisa. Não tem cama, tem uma cadeira. Se a Bela Adormecida quiser dormir, ela que durma na cadeira. Essa era uma apresentação do primeiro livro, porque era aquela mudança, né, de quando você vai para o... Então, era o primeiro livro, era uma festa de formatura, e teve essa apresentação. Eu não esqueci, adorei. E foi muito aplaudida. Muito. Eu imagino. Pediram bis, do beijo não, mas da peça. Da peça. Que bom, eu maravilha. Ainda estou fazendo bis até hoje, né? Que maravilha. Mas e aí, quando você começou, e começou com o Paulo, com a Fernanda e todos os que você já citou, seguramente não foi no teatro musical. Não, porque o teatro musical, como a gente conhece hoje, nem existia nesse sentido, né? No Brasil, na década de 80 e 90, onde tinha teatro musical, mas era como o teatro do Ornitorrinco, de onde veio a Rose Campos, inclusive. E o primeiro musical, assim, que eu vi foi com o Circo Grafite, com quem eu estou trabalhando hoje, que era o Você Vai Ver o que Você Vai Ver, um espetáculo no Centro Cultural São Paulo. Não tinha microfone, não tinha... Era totalmente os atores cantando no gogó, mas a linguagem me encantou profundamente. E continuou tendo esse tipo de teatro musical até a chegada em 2001 da CIB, na época Brasil, onde teve o Lemis Brasil, que foi a chegada dos musicais estilo Broadway, e aí teve uma revolução tecnológica no teatro brasileiro, no teatro musical também, que a gente começou a ter profissões que não tinham, como diretores de palco, enfim, tem diretor residente, que é uma função que eu cheguei eu também exerci durante anos, e a gente começou a aprender sobre microfonação, sobre design de som, sobre outras coisas, e hoje em dia, esse é um musical que a Ellen Helene dirigiu, o Pedro Paulo Bogossian fez a direção musical e a Rosi era a atriz protagonista. Que maravilha. Com o Rubens Caribé, nosso querido amigo. Esse é outro que eu produzi, que é o Closer, que não era musical, é um texto de teatro convencional. E aí começou essa mudança, né, entre o teatro musical brasileiro e o teatro internacional. Então tem hoje em dia na minha opinião, uma volta para o teatro musical brasileiro original, que a música ela é muito presente no teatro nacional do Brasil, sempre foi. Dúvida, a gente teve as grandes vedetes do teatro de revista, a gente tem uma longa trajetória de humor em cena, de onde veio Oscarito, de onde veio o Grande Otelo, de onde esse humor de esquete trouxe todo o estilo de humor que a gente tem até hoje em programas como Praça é Nossa, etc. Claro. E que a gente meio que esquece depois da chegada do musical da Broadway. Como se a gente, brasileiro, não soubesse fazer um musical nosso. Mas você me permite, Raquel, os grandes sucessos do teatro musical brasileiro, aí pela década de 40, 50, claro, antes também existiam 30, mas principalmente depois da metade dos anos 40 e daí para frente, até certo ponto, eles não tinham um fio condutor, eles não tinham um tema que começasse e terminasse. Não havia princípio, meio e fim. Era aquela coisa mais de teatro de revista, como disse você, com as pessoas se apresentando, né? Então entrava um número que era de um ilusionista e depois entrava... os Golden Boys surgiram aí cantando. Sim. Existiam as vedetes do Walter Pinto, sim, né? Que se apresentava muito naquele... onde hoje é o Sesc 24 de Maio, que era o Teatro Santana, ali na rua 24 de Maio. Então, aqui em São Paulo, né? Eu digo isso porque eu sei que eu estou falando tanto para o pessoal de São Paulo, como principalmente o pessoal do interior e de outras capitais. Mas, agora, com uma história toda musicada, quer dizer, a coisa já é bem mais para cá, né? Eu acho que estourou mesmo, quer dizer, me corrija, por favor, eu quero ser corrigido se eu estiver errado para poder aprender. Me parece que foi depois do Hair, não foi, do Altair Lima? Olha, não, porque a gente já tinha teatro musical e esse estilo foi escrito anteriormente. O Pepe era melhor para estar aqui, porque ele é professor de teatro, nem de veneziano também. A gente teve outros autores que escreveram esse estilo com história. O que você está falando é um estilo de
de um estilo de escrita, que é o estilo sketch, que é o estilo cabaré, que é o estilo do Bossa Nova Cabaré Bar. Você pode ter um arremedo de história, que o teatro de revista, inclusive esse é o nome, porque ele passava em revista determinado momento histórico, etc. Ele tinha um fiozinho de história, né? Então, começava, depois aquele sketch de repetição que depois se encerrava no final, mas não era uma história, digamos, aristotélica, né? Que a gente tem uma apresentação, desenvolvimento, problematização, fim do primeiro ato, e até você chegar num final com a solução. E é claro que você tem razão. Eu devia ter pensado antes de abrir minha boca para falar besteira, porque, pomba, Vicente Celestino fazia o quê? Exato. Além de teatro musical, né? Tornei meu ébrio. Sim. Abre a porta, fecha a porta, aquela história toda do Vicente. E da Gilda de Abreu, né? A mulher dele. Né? Sim, a gente... Perdão, interromper. No teatro que a gente está fazendo agora, a gente tem uma homenagem ao teatro de revista, ao circo-teatro, ao circo, aos estilos de teatro populares brasileiros que muitas vezes no interior foram o único tipo de teatro que chegava durante muito tempo, como o caso do Vicente Celestino, de que eu sou muito fã. Então, é um resgate de um tipo de história brasileira, de um jeito de contar. Então, não, no Bossa Nova Cabaré Bar, a história se passa num cabaré, num bar, mas não necessariamente a gente está te dizendo uma história linear. A gente quer passar emoções, a gente quer mais do que tudo passar amor e felicidade, que é uma vontade que o Pedro Paulo Bogossian e a Ellen tinham durante a pandemia. A gente começou a trabalhar nesse texto durante a pandemia, a nossa vontade era que fosse algo leve, amoroso, engraçado e que celebrasse... Alegre. Quando possível, alegre. Para que a gente pudesse voltar a ser feliz, porque a gente merece. É um retrato da Bossa Nova. Sim, da primeira fase, né? Que é o sorriso, amor e flor. Sim, e o grafite seguramente é o beco das garrafas que vocês estão montando aqui. Exatamente. Né? A ideia é essa, desse momento em que o Brasil tinha esperança, que o Brasil estava dando o salto, em que a gente... estava ouvindo a nossa música e a nossa música estava dominando o mundo. Então, a gente quer muito mostrar esse momento de orgulho da nossa capacidade, da nossa música, da nossa arte e de quem nós somos enquanto povo. Então, é um espetáculo para celebrar o Brasil. E eu vou só fugir mais um pouquinho do assunto, mas era um momento tão especial, Raquel, que deixava todos nós completamente alucinados, porque o Brasil virou campeão mundial de tudo quanto é esporte que você possa imaginar, desde tênis, que muita gente não sabia que se jogava tênis no Brasil, e a Maria Esther Bueno foi campeã em Wimbledon. Futebol, basquete, a gente bateu os Estados Unidos com uma seleção de basquete de 59, pelo campeonato mundial, e daí para fora, e ganhamos tudo. A nossa literatura era reconhecida, era o Jorge Amado, era o Drummond, enfim, né? Aquilo tudo dava um ufanismo, né? Obviamente sem exageros como os que tentaram incutir na gente recentemente, mas... Sim, sempre tem um imbecil, né? Mas deixa para lá. Concordo. Mas sim, eu acho que a gente talvez tenha esquecido quão maravilhosos nós somos de fato. O Brasil é um povo amoroso, é um povo forte, é um povo talentosíssimo. E eu, enquanto na Time for Fun, fazendo direção, eu dirigi o Les Misérables, o Fantasma da Ópera, o Wicked, Brasil, tive na equipe do Rei Leão e do Mamma Mia. Então, Deus do eu falo que dos 10 maiores bilheterias da história do teatro mundial, eu tive em 5. Em 5? Eu conheço profundamente 5 delas. Uma média boa, 50%. Esse espetáculo. Esse aqui é a direção do Jarbas Homem de Melo, que você deve conhecer, está fazendo... Sim. Agora ele está em cartaz com Uma Linda Mulher. Também um texto original e música original do Ricardo Severo, teve em cartaz agora no Tatuapé até, eu acredito que junho. A gente ficou fazendo, chamava-se Acordei Cantando, um texto do Ricardo Ripa. E é um musical brasileiro original. Então, a nossa brincadeira agora, o que eu sugiro e acho que a gente tem que investir, é em continuar explorando essa linguagem com a qualidade técnica que a gente aprendeu a ter com o estilo de musical Broadway e aplicando na nossa forma de contar histórias, porque eu acho que o Brasil tem muita história para contar e muito talento para demonstrar. Eu acho que está na hora da gente sentir orgulho do Brasil pelas coisas certas. Não tenho dúvida. Aqui agora... Ela disse tudo, né? Pelas coisas certas, nós temos que ter orgulho do Brasil, né? E o que nós temos de coisas certas é impressionante. Gente, a Raquel ainda tem muita coisa para contar dessa experiência dela com grandes atores, com
nomes incríveis em novelas, né? Enfim, já a gente está de volta. Eu vou pedir um minutinho para vocês. É lá e cá e o papo continua pro ar.